Olá, boa noite a todos. Aqui estamos mais uma terça-feira para falar sobre assuntos de interesse à população geral. Hoje a gente vai falar novamente de saúde emocional com a doutora Emily. A gente vai deixar aberta a caixinha de perguntas e no final a gente vai tentar esclarecer as perguntas que faltarem serem respondidas, né? Boa noite, João. Boa noite, Josenice. Boa noite, Lourdes Magalhães. Sintam todos à vontade. Podem explanar suas perguntas quando quiserem, a hora que quiserem, sobre o que quiserem a respeito de saúde emocional. O que devemos saber? Na semana passada tivemos um problema na gravação lá no perfil da Clínica Albuquerque, mas nessa semana a gente vai tentar novamente gravar. Diná, boa noite, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco a Emily entra e então a gente vai fazer o bate-papo aqui com os ouvintes, tentando esclarecer as dúvidas sobre esse assunto. A gente deve falar sobre a importância das emoções, de que forma elas podem ajudar e atrapalhar, quando procurar um psicólogo, quando procurar um psiquiatra, quando procurar um neurologista, quando a psicoterapia é eficaz, por que não está eficaz, e que fazer. Aqui entrando. Leilian, boa noite. Fique à vontade. Olá, Olá, Emily, boa noite. olá, boa noite. Sinta bem à vontade para ter esse bate-papo aqui com o público. A gente vai falar então sobre saúde emocional, o que a população precisa saber, né? A princípio, bom, a Emily é psicóloga, trabalha especificamente com terapia cognitiva de referência e a gente vê hoje muitos transtornos que têm se beneficiado com essa terapia, né? Sim, Cognitivo-comportamental. E, sim. bom, a gente queria começar falando qual a importância das emoções, na nossa vida e quando saber se elas estão nos fazendo bem ou se estão nos prejudicando. Fique à vontade, Emily. Boa noite novamente, Dr. Marcos, da Clínica Albuquerque, né, as pessoas que estão presentes. Mais uma vez estamos falando sobre saúde emocional aqui, né, hoje. Quando a gente fala de saúde emocional, né, você tocou muito bem inicialmente, a gente precisa entender o que são as emoções. Entender até que ponto elas ajudam, até que ponto elas nos atrapalham, porque as emoções têm uma função importante, biologicamente falando, e nos ajuda a sobreviver e a se proteger, a enfrentar também situações ou evitar situações, a gente percebe que a nossa a capacidade, né, integridade esteja em risco, esteja comprometida. Não somente fisicamente, mas psicologicamente falando. E aí a gente tem falando, né, a gente está falando justamente da função adaptativa das emoções. Então, as emoções são estados emocionais, né? Elas têm um curto tempo de duração. Como eu falei, cada emoção que a gente tem, né? A gente vai falar um pouquinho delas, tem uma determinada função. Então, na terapia cognitiva, a gente compreende as emoções, né, muito por essa perspectiva. São emoções necessárias que têm a função de preservação da vida, da sobrevivência e da adaptação também. E elas também têm a função de comunicar, de comunicação. Né? Através da emoção, a gente consegue identificar a necessidade de comunicar isso para o outro. Inclusive, da gente também identificar o que nos incomoda, o que a gente pode fazer diante disso. Então, as emoções, além dessa parte,
voltando a falar da preservação da vida, ela também tem essa função de ajudar a gente a identificar algo que nos incomoda ou a necessidade de comunicar isso para o outro, tá bom? Além disso, a emoção também, né, tem a função de ajudar a gente a se mover diante de uma situação, né? Ter uma ação diante de um evento, da gente ter objetivos de vida, da gente, né, se planejar e da gente buscar alternativas para os nossos problemas, sim, tá? Então, as emoções também, ela tem essa função. Então, na TCC a gente trabalha com as emoções básicas, que a gente chama de primárias. A gente tem 4 emoções que a gente chama de desagradáveis de sentir, porque, de fato, quando a gente experimenta uma emoção desagradável, realmente ela traz um desconforto no corpo. A gente vai falar um pouco disso, né? Que as emoções também têm essas reações fisiológicas. E também tem a função mais cognitiva, que é a maneira como a gente vai interpretar um evento, né? Então, além dessas ativações, que muitas vezes, Marcos, né, e pessoal, são ativações automáticas, né? Tem toda uma ativação aí do sistema nervoso, né? Quando a gente fala do simpático, que vai ativar as reações de luta e fuga, que é justamente desse processo adaptativo que a gente vivencia, porque tem um funcionamento biológico, né, evolutivo. E, além disso, elas podem também ser ativadas quando a gente pensa sobre algo, dá um sentido sobre algo. Então, voltando a falar, como eu estava falando anteriormente, a gente tem 4 emoções desagradáveis de sentir, que é o medo, a tristeza, o nojo e a raiva. Né? Trabalhamos muito com essas 4 emoções, inclusive são emoções universais que todos nós sentimos, né? Como eu falei, faz parte desse conjunto biológico. E tem as emoções que a gente trabalha na clínica, que é a alegria e o amor, que são emoções agradáveis de sentir. Tá? Tem alguns autores que trazem a surpresa também como emoção, né, universal, só que na clínica não é uma emoção assim, que evidentemente se apresenta e que a gente acredita que clinicamente ela seja, né, do ponto de vista psicoterapêutico, relevante. Né? Então, são emoções básicas, que a Josenice tem falado, emoções básicas, exatamente. Quem assistiu, a gente até falou na outra live, o filme Divertidamente, consegue até compreender ludicamente falando, né? Então, aquelas emoções, né, que o filme retrata, inclusive, são baseados nas terapias cognitivas e neurociências, né? Inclusive para educar crianças, né, na maneira de se sentir, se comportar diante de alguns eventos. Então, a cada emoção dessa, eu não vou falar brevemente, né? O medo ajuda a gente, diante de uma situação de um risco real, de um dano, a você lutar, fugir ou paralisar, né? Diante de um evento que você considere que é ameaçador. Tá? A gente tem a tristeza, que ajuda num processo de reflexão, de você buscar uma alternativa para um problema, de refletir sobre um problema, para você fazer uma mudança, uma adaptação, se ajustar a determinado evento. E através da tristeza a gente consegue também desenvolver a capacidade que nós temos metacognitiva. O que isso significa? É identificar o pensamento, aquele significado. Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Agora sim, deu uma falhada, mas agora deu sim. uma falhada. Então, a tristeza, voltando, tem essa função biológica de ajudar a gente a encontrar alternativas, de pensar sobre o problema, de tomar uma decisão, né? E de pensar sobre os nossos próprios pensamentos, né? Através dessa reflexão. E a gente tem a raiva, né? A raiva também é uma emoção que a gente faz em terapia, e ela tem essa função de ajudar a nossa preservação do self. A gente tem direito a se vincular com o outro. A alegria também é uma emoção que ajuda também a gente a regular nossas próprias emoções, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Até que ponto as emoções ajudam e atrapalham? Elas atrapalham quando a gente entra no processo que a gente chama de desregulação emocional. Diante do evento, elas podem vir para ajudar a gente,
Mas tem pessoas que sentem de uma forma muito mais intensa e têm dificuldade justamente de enfrentar a situação. E muitas vezes essa emoção, ela passa desse período necessário. Que normalmente o ideal é que ela dure em torno de 18 minutos a 34, isso pode variar. Mas digamos que quando ela passa mais do que um dia, você perceba que ela te discute em uma emoção, que você perceba ali que está gerando essa emoção, a gente fala que é uma emoção que ela não está ajudando. Né? Vou dar um exemplo clássico aqui. Existe a diferença de tristeza e depressão. A tristeza, ela é necessária. O vídeo está falando um pouquinho. Oi, e agora? O vídeo está falhando um pouquinho. Acho que... E agora? Acho que deu uma melhorada. Tá bom. Aqui, para mim, parece tranquilo. Sim. Tá bom. Melhorou agora? Tá bom. Dá para lhe ouvir bem. Então, eu estava falando um pouco, né, da função adaptativa necessária da tristeza, né, quando a gente lida com a situação de perda, quando a gente precisa tomar uma decisão, refletir, ela vem. Ajudou a gente a se ajustar, a lidar com o problema, ela vai diminuindo de intensidade, a gente vai conseguindo se adaptar, se ajustar, e aí a gente chama de que é a emoção que ajudou. Quando a gente passa por um estado que é um padrão mais de humor persistente e que causa prejuízo na vida, pode ser no trabalho, na escola, depender da faixa etária, nas relações sociais, né? Onde você apresenta outros sintomas associados, como a perda do prazer, pensamentos mais negativistas, dificuldade de fazer aquele, inicialmente, como eu falei, aquele pensamento, né? Pensar sobre o pensamento, que é essa capacidade metacognitiva, para que te ajude a encontrar alternativas para aquele problema, não está ajudando, porque você entra no fluxo negativista de pensar, de perceber o mundo, os eventos, e a gente chama que, né, que a depressão, né, é um estado emocional, né, de um padrão de humor mais persistente. Então, para a gente medir quando a emoção ajuda e atrapalha, a gente precisa ter essa compreensão de como que ela aparece, né? Inclusive no próprio corpo, fisiologicamente falando, que as emoções também, além desses processos cognitivos que eu falo do pensamento, da interpretação dos eventos, ela também fisicamente, ela vai também dar sinais, né? Ou de uma dor, por exemplo, ou de um coração que acelera com mais frequência. De uma... Marcos, quer falar algo? Não, eu queria só acrescentar essa importância da gente olhar para a gente, né? Olhar para os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas atitudes, do que você está falando, a capacidade metacognitiva, né? Que é o termo técnico usado. Essa questão do cuidado consigo próprio, da mesma forma como a gente tem um cuidado com o físico, né, de tomar banho diariamente, né, escovar o dente, enfim, de praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, também é importante a gente vigiar os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, não só na psicoterapia, mas especialmente no dia a dia, né? E Exatamente. se você for bem para pensar, essa é a característica peculiar que nos difere dos demais seres vivos. Sim, exatamente. E é bem o porquê, filosoficamente, qual estamos aqui, né? Então, o que se espera de nós, seres humanos, se não a capacidade de refletir, sermos cada vez melhores, porque entendemos o que fazemos, né? Somos capazes de analisar cada coisa que está no nosso passando pela nossa cabeça, nosso conhecimento, né? Quando você fala de as emoções, né? Raiva, o medo, o ódio, a alegria, da gente olhar e perceber, poxa, eu estou sentindo esse sentimento.
né? Ele é verídico, né? Não olhar para ele simplesmente e dizer, não, eu não quero isso, não, eu não estou sentindo raiva, não, não estou sentindo medo, não, não estou tendo alegria, não. É aceitar ele como inerente à capacidade humana de sentir, né? E através dele aprender, através Exatamente. dele ressignificar muitas vezes. Às vezes por um comportamento aprendido, ou seu, ou do histórico, da cultura, seja lá o que for, isso acaba se repetindo de uma maneira que não, talvez não seja saudável. E essa ressignificação é talvez o principal propósito da psicoterapia, né, Emily? Exatamente. Isso que você está trazendo, inclusive, trabalhamos nas psicoterapias cognitivas comportamentais, também que a gente vai entrar também, né, de como é que a gente pode cuidar das emoções e um passo para se ter saúde emocional. O primeiro passo é entender justamente o que a gente tem conversado aqui. Qual é a função da emoção na nossa vida, quando ela nos ajuda, ela nos atrapalha. Né? O primeiro passo é validar as emoções, é entender que elas fazem parte da gente, do nosso repertório, né? Do nosso repertório emocional, adaptativo, mas que a gente pode aprender a ter comportamentos e perceber também as emoções por outros aspectos. Isso que você fala da cultura é algo que impacta muito no desenvolvimento. Inclusive, hoje, nas terapias cognitivas, se trabalha muito com as prevenções, com crianças, as crianças entenderem as emoções, de compreenderem, né, de ter justamente a aprender estratégias de como manejar essas emoções para que eles se desenvolvam e na fase adulta tenham mais resiliência, ou seja, lide com a diversidade, apresente aquela emoção, identifique, nomeie a emoção, não tenha comportamentos que a gente vai falar de fugas emocionais, que muitas vezes temporariamente alivia aquela emoção, ou tem um comportamento para tentar aliviar, para tentar fugir, porque realmente algumas emoções desagradáveis, quando vêm, a depender da intensidade, realmente é desconfortante. E a gente tem que aprender a manejar isso, né? Aprender comportamentos que ajudem você a ter experiência emocional, mas aprender o mecanismo de se autorregular, ou seja, de aprender estratégias que ajudem você a voltar para um estado emocional que a gente chama na terapia cognitiva de bem-estar. Né? Quando a gente tem uma harmonia, a gente consegue racionalizar melhor, a gente consegue ter mais motivação e persistir diante daquela diversidade, daquele desafio. Né? Teve um comentário aqui falando assim, ó, que alguém tem depressão e fobia social, né? A fobia social já é uma disfunção do medo. A gente falou aqui, né? O medo, por exemplo. A fobia social tem a ver com lidar com situações onde você vai estar sendo avaliado ou seu desempenho também vai estar sendo exposto de alguma forma. Então, a interpretação que você faz dessa exposição tem pensamentos muito característicos da fobia social, do medo de falar, do medo de errar, do medo da avaliação negativa do outro, né? Do falar em público, não ligar para falar pelo telefone. Então, são situações sociais que nós precisamos lidar diariamente. A ansiedade, ela é necessária em algumas situações para ajudar você a se adaptar, se planejar. Eu vou fazer uma prova, tem uma prova de um concurso. Né? Então, a curto e a longo prazo, como eu posso me preparar para chegar e alcançar a minha meta, né? Aquele meu desejo. Então, eu vou ter que estudar, eu vou ter que criar uma rotina de estudo. Isso. Então, um indivíduo que ele consegue se planejar, antecipar, para que ele, de fato, ele tenha um desempenho favorável, ele vai, claro, com ansiedade, mas vai. Né? Mas o indivíduo que ele pensa que ele não vai conseguir, que ele é incapaz, né? Vai ter o comportamento de procrastinação, de adiar. Né? Crenças limitantes, né? Deu uma falhada. E que influencia justamente nessa adaptação. Né? Que muitas vezes pode ser aprendido por uma experiência social que gerou um desconforto, que gerou uma avaliação negativa, uma crítica. Foi tão desconfortável lidar com esse processo. A gente tem a tendência de generalizar, que é isso que você fala, né? Por conta de um evento,
eu crio as defesas. Muito negativo. E aí tem um comportamento de evitação. Porque se eu evito, olha, eu tenho dificuldade de vivenciar aquela emoção, aquela ansiedade, né, que faz parte, é desagradável de sentir. E eu evitando, eu tenho um comportamento que a gente chama na terapia cognitiva de esquiva, né, de evitação e esquiva emocional. Porque eu evito, eu não vou sentir o desconforto. Eu não vou me permitir a estar exposto a um evento que eu interpreto que vai ser negativo. Né? Então, muitas vezes a gente tem que aprender a lidar com essas situações, porque são necessárias. Então, tem determinadas profissões que você vai precisar, de fato, se expor. E se, né, aquela pessoa tivesse esses comportamentos, às vezes tem dificuldade de se arriscar, de se permitir. Isso. Até ele entende, aí vai ter o prejuízo no profissional, porque não consegue se desenvolver. Né? Mesmo tomando ansiolíticos. Olha só, o ansiolítico, Marcos pode me ajudar, essa medicação vai ajudar mais nas reações fisiológicas, neurofisiológicas. Que, como eu falei, a ansiedade, ela traz algumas reações neurofisiológicas, né? De desconforto. Então, a medicação, ela vai regular, né? Mais esse sistema de luta e fuga que está associado muito com esse sistema de preservação da vida. Marcos pode falar com mais detalhe, né? Então, mas se você não trabalha o pensamento, ou desculpa, Marcos, se você não trabalha o pensamento, porque o que mantém a fobia social, as depressões, das terapias comportamentais, é justamente a maneira do indivíduo se perceber. Ou seja, são crenças limitantes, como o Marcos falou, que mantém esse estado. Então, tem que trabalhar muito. Aí entra o que o Marcos falou, a importância da psicoterapia, da psiquiatria, né, que juntas podem promover um bem-estar, uma saúde emocional, para que você possa se adaptar às situações, mesmo sentindo ansiedade, mesmo sentindo tristeza. Conhecer também, porque cada um, né, funciona diferente. Né? É muito comum a gente na neurologia, consultório, é muito comum mesmo. Eu diria que a maior parte dos pacientes nos procuram neurologistas por problemas que têm ou são diretamente relacionados a transtornos psicológicos, seja da saúde emocional, né, seja depressão, ansiedade, ou tem ela secundária ali do lado, né, passeando por ali. Né? E as queixas costumam ser, por exemplo, tontura, dores de cabeça, perda de memória, dificuldade em iniciar o sono, dificuldade em manter o sono, né? E, assim, eu costumo fazer um paralelo como se tivesse uma parede com infiltração, né? Seja ela uma dor crônica, seja ela uma dificuldade de conciliar o sono, de manter o sono, ou uma expressão física no corpo, de uma palpitação, um suor no corpo, formigamento nas mãos, né, boca seca, bolo na garganta, né, visão turva, tontura. Então, vários desses sintomas são sintomas de ansiedade. Então, assim, imagine como se fosse uma parede com infiltração. Infiltração manifestada com qualquer um desses sintomas físicos no corpo, né? Quando a gente coloca aí argamassa, né, seja ansiolítico, antidepressivo, né, sedativo, medicação analgésica, a gente está ali tentando resolver a infiltração na parede, né? E quem olha para a parede parece que resolveu. Algum tempo depois vê que não tem mais aquela manifestação física, né? E tempo se passam, lá volta de novo aquele mesmo sintoma ou outro na mesma parede, um sintoma digestivo, um sintoma ocular, um sintoma gastrointestinal, seja lá onde for, na parede, no físico, no corpo, né? Ou até mesmo voltam aqueles que já existiam no passado, para uma memória mesmo do próprio organismo. E é importante entender que essa parede, em um momento, vai desabar. O seu organismo está sinalizando para você que algo de errado existe, tá? E que muitas vezes esse algo de errado não vai resolver com argamassa nem pintura, não vai resolver com analgésico, com ansiolítico, com antidepressivo, com sedativo. Existe aí um cano furado,
tá? Um cano furado que gerou essas infiltrações, né? Sim, É perfeito. necessário saber onde está esse cano furado, onde está o furo no cano e qual é a relação do furo com a infiltração e de que forma a gente pode trocar o cano ou redimensionar, consertar o cano de maneira a não mais acontecerem as infiltrações e por isso mesmo não precisar mais de argamassa nem pintura, né? O que é o cano furado? É exatamente a nossa saúde emocional. O organismo entende que quando a saúde emocional não está bem, também o corpo não vai estar bem, né? A gente divide didaticamente corpo e mente, mas isso na prática não existe essa divisão. É corpo e mente ao tempo todo, daqui para lá e de lá para cá, né? Exatamente. E são coisas indissociáveis. E consciente ou inconscientemente, a gente está a todo momento interagindo corpo e mente, né? E a gente se entender dessa forma e olhar para o nosso corpo e as manifestações psíquicas que a todo momento tem, é fundamental para que a gente tenha saúde global, não só física, não só paliar ou resolver parte dos seus sintomas, seja tontura, seja palpitação, tremores, mas mais que isso, evitar uma série de outros problemas que possam no futuro acontecer, né? Então é importante mesmo cuidar da saúde emocional, porque dela depende a base de boa parte dos sintomas, não só neurológicos, gastrointestinais, cardíacos, e aí vai. Sim, Todas as especialidades médicas têm as suas manifestações decorrentes de problemas emocionais. Isso existe não só como causa, mas muitas vezes como consequência. Às vezes a pessoa está perfeito. passando um problema físico mesmo, e a interpretação que ela faz do problema físico não é saudável. Isso gera um segundo problema, um problema emocional, e que muitas vezes é necessário um acompanhamento psicológico para poder dar amparo e colocar as coisas no lugar certo, e por isso a pessoa poder melhorar fisicamente, emocionalmente e como saúde como um todo. Isso, Emily. Perfeito. Isso que você traz do cano que estoura, né, que você tem ali alguns que a gente chama de sintomas. Inicialmente vão aparecendo, você vai colocando argamassa, vai tapando, mas de repente esse cano estoura. O que a gente pode trazer? O que a gente está discutindo, né? Só para exemplificar. Quando o cano estoura, é porque tem uma crença muito forte ali, uma crença limitante. O que é crença? É a maneira como eu me vejo o outro. É como se fosse um autoconceito. Eu sou capaz, eu sou um bom amigo, eu sou um bom pai, eu sou uma boa filha, eu sou um bom profissional. Então, a gente tem crenças que a gente fala, né, afirmações realistas, e a gente pode ter construções, né, ao longo da vida, com autoconceitos muito negativistas, e isso pode dificultar também. Não é somente a emoção que ajuda na adaptação, mas nossos pensamentos também ajudam. Então, pode acontecer de que a nossa mente, doutor Marcos, né, ela tem uma tendência a ser negativista. Então, a gente interpreta um evento, generaliza, porque a mente ela faz essa generalização por questão de proteção. Então, a gente pode Isso. entrar nesse fluxo aí cognitivo disfuncional, ou seja, e aí você traz também alguns elementos que a gente trabalha muito na terapia cognitiva, né? Muitas pessoas têm dificuldade de acessar seus pensamentos porque, como você falou, é um processamento aprendido. Então, a gente às vezes se dá conta, né, dessas crenças, desses pensamentos, a partir da maneira como o corpo ele vai sinalizando. Então, é uma ansiedade que é frequente, é um ataque cardíaco que é persistente, é uma dor de cabeça, e você não consegue identificar por que persiste. Vai no médico, passa a medicação. Olha, né, melhorou, mas ainda é persistente. Então, quando a gente vai acessar né, o que de fato, qual é o problema, o que está associado, aí vem, né, essas estruturas que a gente fala, né, emocionais e cognitivas, que pode ser uma questão ao longo da vida, algo que é aprendido, que se automatizou, porque a nossa mente ela tem, né, a capacidade de economizar energia na maneira de pensar, porque se você se adapta àquela situação, tá ok, então você não precisa mais gastar energia, né, para pensar naquilo. Por exemplo, você vai dirigir. Inicialmente você vai ter todo aprendizado, mas como você vai repetindo, você vai se expondo e você vai vendo que já é algo que, né, é repetitivo, né? Você não vai mais parar para pensar sobre o que é um passa-marcha,
né? Começa a estacionar, você vai funcionando. Porque tem processos que são automáticos, aprendidos, repetitivos. Então, Então, a gente e tem os nossos próprios pensamentos, né? Isso acontece com a nossa vida, né? Eu gostaria até de responder aqui a pergunta, que a gente está falando de fobia social, né? Aí teve uma pergunta que foi falada assim, até que ponto, como é que a gente pode lidar com situações sociais? Olha, Marx falou uma coisa importante das reações fisiológicas. Tem pessoas que têm uma ansiedade muito considerável quando vai se expor socialmente, mas que conseguem se adaptar. Mas tem um sofrimento. Então, a gente precisa sempre medir qual é o muito forte. A gente tem que ter a avaliação médica, o acompanhamento médico, para que a gente possa ter uma melhor resposta terapêutica. Porque tem processos, por exemplo, na terapia, por exemplo, na fobia social, vamos dar um exemplo. A gente vai precisar trabalhar com a estrutura emocional, cognitiva do paciente e vai precisar expor o paciente às situações que ele teme. Porque a gente tem que mostrar para ele que quanto mais ele se habituar àquela situação, dele entender que não tem ameaça alguma se expor. É claro que tem situações para que a gente não tenha, não fique comprometido. Então, tem situações que a gente tem que medir, ou seja, a gente tem que discriminar os riscos. Será que aquela situação é tão ameaçadora assim ao ponto de me levar a evitar? Então, se não é, o que eu posso fazer? Então, tem os processos da fobia social, né, para quem perguntou, que a gente trabalha com essa exposição gradual, ou seja, a gente começa a expor, trabalhar com a exposição das situações que são menos ansiogênicas para as mais ansiogênicas, para a gente mostrar para a pessoa o quanto que ela é capaz de lidar com aquela situação, sentindo ansiedade, porque é natural, mas se habituando. Então, a gente ensina, né, como manejar, por exemplo, a emoção, a ansiedade desconfortável, respiração diafragmática, porque a respiração diafragmática vai ajudar a ativar o outro sistema lá, parasimpático, que é o sistema que, quando o corpo ele vai se preparar para lutar, fugir ou enfrentar uma situação, vem ali, ó, parasimpático para te dar um nível de estresse para você agir, seja fugindo ou enfrentando. E aí, quando passa o estressor, vem um parasimpático para dar uma sensação de relaxamento. Então, a respiração, ela pode ajudar esse parasimpático a funcionar, né? Para te dar uma situação de relaxamento. Fazer exposição imaginária, de você ver a situação por outro aspecto, não somente como algo desastroso, catastrófico, mas algo possível. Você pode fazer meditação. Hoje, nas terapias cognitivas, se trabalha muito com mindfulness para que você possa, né, ter exercícios de você, né, se conectar consigo, deixar a emoção vir, porque a emoção vem, você começar a se habituar também àquele estímulo, entender que a emoção está ali, e você, ó, se centrar, né, trabalhar com os pensamentos. Então, tem muitas estratégias na terapia cognitiva que ajudam, comportamentais, né? Porque a gente tem, né, aprendizados, comportamentos, muitas vezes autodestrutivos. Por exemplo, a raiva, a gente fala muito da raiva. A raiva, ela traz esse senso nessa preservação do céu. Então, a gente precisa, para a gente aprender a manejar a raiva, precisa a gente entender, né, como a gente reage, como a gente se comporta, a respiração diafragmática, às vezes parar diante da situação que você está percebendo. Você pode ter um comportamento agressivo ou autodestrutivo, ou seja, causar uma desarmonia na relação. Então, a gente precisa tentar compreender como é que essa raiva é manifestada. Né? Tem pessoas que externalizam mais essa raiva, internalizam, e aí entra no processo de ruminação, fica, né, remoendo aquela mágoa. Marcos falou do ódio. O ódio é uma emoção que a gente chama de secundária, né? Que são ativadas a partir da interpretação que eu faço. Porque a raiva, ela é natural, adaptativa. Mas ela traz outras emoções, inclusive a própria tristeza. A tristeza e a raiva são emoções que, clinicamente, a gente percebe muito. São muito entrelaçadas. Um outro ponto, né? Por que tem pessoas que sofrem de ansiedade e depressão ao mesmo tempo? Né? Porque quando a pessoa está muito limitada do ponto de vista social, laboral, familiar, ela pode identificar algumas perdas. Olha a gente falando das perdas. Quando eu lido com perdas, sinto tristeza.
Então, tem pessoas que, por ter dificuldade de se adaptar, de enfrentar, se afasta de situações valorosas, ela pode entrar no estágio de depressão. Porque ela não consegue se conectar com questões que são valorosas por conta das dificuldades. Então, tem pessoas que passam por esses processos emocionais, né? Às vezes, muitas emoções ao mesmo tempo. Só que aí, Marcos, a gente tem que ter todo nesse trabalho de identificar, de fato, onde é que a gente precisa intervir para a gente não deixar o cano estourar, ou a gente tentar trocar esse cano. Trocar o quê? Aprendendo comportamentos saudáveis, pensamentos saudáveis, estratégias saudáveis, né? Aí a gente ainda não tem uma da live, saúde emocional. Saúde emocional a gente entender que a gente vai sentir emoções diante das adversidades, dos desafios da vida. A gente passa por desafios diariamente. Mas a gente saber aceitar essas emoções, aprender a se adaptar, mesmo com as emoções ali, e ter estratégias saudáveis. Né? Ter uma rotina diária de atividade física importante, de cuidar da saúde emocional, ou seja, ir para terapia, porque terapia é um processo de autoconhecimento. Entender que a medicina, a psiquiatria também é terapêutica, ajuda a gente também a ter autoconhecimento, a entender as nossas limitações, os nossos desafios. Né? Assim, ultimamente eu tenho percebido muitas pessoas com crises de estresse laboral. E eu tenho dado esse não diagnóstico, né? A gente precisa do olhar do psiquiatra, claro. Mas eu percebo um índice alto de pessoas com burnout. Então, o estresse, ou seja, um foco demasiado no trabalho, onde há um esgotamento energético, e chega um tempo que o corpo não responde mais aqueles estresses laborais, e você entra no esgotamento. O indivíduo ele não pensa, ele não raciocina mais, né? Vem as emoções desconfortáveis, ansiedade desconfortável, crenças de incapacidade, porque a pessoa trava, não consegue, né? E aí tem alteração de sono, e aí quando a gente vai ver, quando a gente cava, crenças que levam a pessoa a ter um foco demasiado no trabalho, ou seja, o autocuidado, né? De você saber os seus limites, até onde você pode ir. Entender que o corpo também dá sinais, e a gente às vezes não respeita esse sinal, não tem esse cuidado, não saber desligar, né? De frear quando é necessário, né? De entender que cuidar da saúde, do lazer, ter um hábito de sono, uma rotina de sono, né? A gente trabalha muito com a higiene do sono, de ter comportamentos, hábitos que te ajudem, porque o sono é reparador, é regulador também das emoções. Você não dorme bem, só torna um padrão. Você fica mais irritado, mais estressado, dificuldade de pensar nos problemas, fica mais reativo. Entende? Então a gente precisa entender os sinais do corpo, ou seja, esses sintomas, né? E o que está mantendo esse padrão comportamental. Né? Então é interessante a questão de como as coisas se surgem, né? Na neurociência surgiu lá em Pavlov o reflexo condicionado, né? O cachorrinho tinha um bife, ele salivava porque via o bife natural. Isso já é uma coisa fisiológica, né? Já nasceu com isso programado. Mas se você bate um sino, ele não vai salivar, né? Mas se você associa o sino à carne, ou seja, toda vez que ele bate o sino, logo oferece a carne, em determinado momento, se você bater só o sino e não ver carne, ele mesmo assim vai salivar, né? Então, reflexo condicionado primitivo, existe não só nos seres humanos, mas filogeneticamente, ou seja, nos animais mais primitivos, isso já existe. E no ser humano isso é um requinte muito maior, né? Porque a gente, assim, querendo ou não, a gente associa aquilo com uma ideia que a gente teve, com um sentimento que a gente teve, e muitas vezes essa associação não foi correta, mas mesmo assim a gente toma para a gente como uma associação correta e leva uma série de problemas na saúde emocional, que muitas vezes é necessário um profissional, psicólogo, de fora, para olhar aquilo e fazer entender, né? Muitas vezes alguém fala, não, eu vou para o meu vizinho, não, meu amigo me ouve bem, é suficiente, basta eu estar conversando com ele ou com meu amigo, ele conversa bem, ele fala bem, ele me ouve bem. Bom, mas a questão é o profissional, né?
até que ponto esse cano furado vai ser efetivamente acessado, né? E de que forma vai ser esse acesso? De que forma vai ser a condução da interpretação desses sentimentos, dessas emoções, e de que forma você vai conseguir redimensionar isso para poder retomar a sua saúde emocional, né? Então, é um complexo. Mas é importantíssimo que sempre o paciente se coloque na posição de ator principal, né? Não é o médico, não é o profissional psicólogo, nem psiquiatra, nem neurologista, nem ninguém, nem o seu vizinho, nem seu marido, nem ninguém que cuida da sua saúde. É simplesmente você, né? O protagonista da sua saúde é você, né? Então é importantíssimo se colocar como peça principal. Né? Existe uma tendência cada vez mais à fuga, né? No meio especialmente atual, né? Nas mídias digitais, enfim, a fuga de si próprio, né? É tentador, muito tentador a fuga da saúde emocional, especialmente. Então, a gente procurar entender, olhar para aquilo que a gente está tendo, qual é a vida que a gente está levando, e poder redimensionar é fundamental. É muito comum o paciente, às vezes, procurarem a gente falando, veja, ah, eu não consigo, né? Ou assim, esse remédio não está fazendo efeito, ou então, veja, você fez o que a gente programou fazer? Não fiz nada, né? Veja, é importante a gente entender que o profissional, ele faz uma consulta. Consulta significa, olha, o caminho é esse, né? Mas quem faz o caminho não sou eu, né, profissional. Exatamente. É você, efetivamente. A gente faz a condução, né? Vá por ali. E entender que, assim, um passo de cada vez. Você não vai conquistar de uma hora para outra aquilo que você programou ao longo de décadas, né? É importante você dar valor a cada passo que for fazer durante o processo psicoterapêutico, né? E valorizar, poxa, eu consegui, hoje eu consegui dizer não, hoje eu consegui impor o meu limite, hoje eu consegui, um pouco mais adiante, eu consegui andar no elevador que eu não conseguia, estar no meio das pessoas quando eu não conseguia, né, exprimir a minha emoção para o outro, sem ferir, né? Enfim, um passo de cada vez, a gente vai, todos nós temos, né, os nossos problemas emocionais diários. Se não temos, pode perceber, desconfie, né? Desconfie, né? É natural que se tenha mesmo, é natural que a gente esteja num processo de melhoria a cada dia, né? Outra coisa que a gente queria falar é assim, quando procurar um psiquiatra, quando procurar um neurologista, quando procurar um psicólogo. Veja, o médico em geral, seja psiquiatra, neurologista, geriatra, ele dá a argamassa, a pintura, né? Dá a medicação, né? Dá o diagnóstico físico, né? Muitas vezes, sim, ele até pode dizer, não, tem uma depressão, tem uma ansiedade, né? Isso é função, efetivamente, do médico. Mas o tratamento do cano, né? O redimensionamento do cano é com o psicólogo mesmo. Aí muita gente fala, então é mais importante eu tomar o remédio ou ir para o psicólogo? Eu te digo com categoria. Se você tem assim, ideação suicida, é natural que nesse momento é melhor que você seja bem medicado, né? Sim, porque daí você não vai conseguir sair. Mas afora esse momento, a psicólogo é fundamental para trocar o cano, redimensionar o cano. E o que o neurologista faz é entender, será que esse sintoma é só físico, digamos assim? Existe um problema na estrutura, imagina assim, como se tivesse a estrutura. Existe um problema na estrutura ou é só no funcionamento das coisas, né? E quando é no funcionamento das coisas, é o psiquiatra que vai ajudar, e o psicólogo com a psicoterapia. O psiquiatra que vai medicar e o psicólogo que vai atuar. Mas quando o problema é físico, né, e aparentemente parece ser psiquiátrico, mas é físico, é com o neurologista. Então, muitas vezes, assim, começa primeiro com o neurologista e daí, então, vai para o psiquiatra, né, com tontura, com problemas de sono, né, isso é muito comum. Você falou, psicólogo, neurologista e psiquiatras dialogam
É isso que você fala, né? Cada um tem suas limitações, suas funções, saber o momento certo de encaminhar, né? O momento certo de também, né, persistir naquela terapêutica. Olha, você trouxe muitos pontos. Primeiro ponto, na terapia cognitiva comportamental, existe um princípio que é muito importante, que todo terapeuta, inclusive, ele possa também verbalizar isso no início de um processo terapêutico, é de que para que a gente tenha boas respostas, a gente consiga atingir as metas que aquele paciente está trazendo, precisa ter uma relação terapêutica bem construída e colaborativa. A gente sempre trabalha com o paciente a importância de que, porque na TCC a gente psicoeduca o paciente, isso que a gente falou aqui de emoções, é um processo que a gente fala na terapia cognitiva, de como de vida ele vai compreender essa emoção, mas a gente também trabalha com exercícios durante a semana, para que ele justamente ele mude o padrão, esse padrão disfuncional de pensar, de agir, né, de se comportar, de se relacionar consigo e com o outro. Então, para que dê certo, é preciso que ele também faça adesão àquele tratamento que a gente está propondo. Então, a gente precisa sempre também identificar o que tem dado certo, o que não tem dado certo, para poder a gente, né, rever a terapêutica. Né? O paciente ele precisa participar do processo, ele precisa colaborar, ele precisa se expressar. Então, a gente precisa trabalhar isso muito, de fato, com os pacientes, para que, de fato, a gente tenha uma boa resposta terapêutica. Tem algumas intervenções na terapia cognitiva, Marcos. Quando a gente faz a avaliação, a gente percebe que aquele paciente está muito com as emoções muito mais ativadas. Isso pode influenciar na própria racionalização dele, porque quando a gente um dos pontos, né, que a gente trabalha muito para manejo emocional é aprender a equilibrar razão e emoção. Então tem pacientes que estão muito mais ansiosos, muito mais tristes, precisa de uma psiquiatria para poder justamente, né, dar aquele alívio sintomático. Claro, toda a medicação, Marcos, né, pelo que a gente trabalha muito, psiquiatria tem seu tempo também terapêutico, então a gente precisa respeitar esse tempo terapêutico e sempre estar ali alinhando com o médico, porque tem situações, inclusive, que o psicólogo, o terapeuta cognitivo ajuda muito o psiquiatra até a fazer o desmame daquela medicação, quando de fato a gente percebe que aquela disfunção vai melhorando, ele vai conseguindo lidar, né, o paciente, consegue ter um retorno, né, do que se espera socialmente, para que ele possa se ajustar, para que ele possa se relacionar com as pessoas. Então, a gente trabalha muito nesse sentido. Cada paciente tem seus processos, apesar de apresentar sintomas, né, diagnósticos semelhantes, mas cada um tem seu apoio social. Aí você trouxe do amigo, né, de como é que é isso. Então, a depender do repertório social, econômico, da estrutura de vida, das histórias de vida, né? Cada um tem suas histórias de vida, né? Aprendeu a pensar, a se relacionar, a depender desse repertório. Aí a gente consegue, né, fazer todo esse mapeamento para saber como é que a gente pode lidar, né? Então, tem pessoas que respondem bem uma terapêutica, que tem apoio, né, social, enfim. Então, quando procurar um psicólogo, eu acho que tem várias, né, percepções. Pode ser um processo de autoconhecimento mesmo, onde a pessoa não precisa ter uma disfuncionalidade, mas queira se conhecer, seus pensamentos, aprender também como manejar as emoções, porque não, é importante também quando a gente fala de saúde emocional. É quando você perceber prejuízos na vida, uma situação que se repete, você não sabe muito bem, porque o amigo é uma escuta muito diferente, é uma escuta de apoio, está envolvido no problema, às vezes emocionalmente, consegue dar um conselho, consegue... Mas o psicólogo ele tem ferramentas, ele tem técnicas, ele tem todo o conhecimento que, né, ele está distante, ele consegue mapear, ele consegue entender de onde foi que isso começou, se é uma questão de desenvolvimento, foi na infância, na adolescência, e se isso foi, né, se constituindo, se estruturando ao longo da vida e impacta na vida adulta, ou se foi uma questão mesmo de uma experiência traumática, porque acontece de uma diversidade que surge na vida adulta, todos nós temos desafios. Chega um momento que a gente pode ter dificuldades, então a gente tem que saber, né, que é o momento, né? A partir do como o corpo se expressa, como você... As pessoas também são sinalizadores, podem dizer, poxa, por que você tá assim? Você não era assim? O que tá... A gente também precisa, né? O outro também pode ser uma fonte motivadora, né? Isso. Muitas vezes o paciente fala, não, eu fui no psicólogo e ele só ficou me ouvindo, ou então eu fui no psicólogo, mas eu não tinha o que levar, né? É importante que, como a gente comentou,
paciente é o centro, né? Ele tem que fazer essa análise e levar o conteúdo, né? Analisar muitas vezes em algumas terapias os sonhos, né? Enfim, essa questão do paciente, eu fui no psicólogo, mas não tinha o feedback, não me passava o que tinha que fazer, né? É claro que essa alinhamento, né? Essa transferência e contra-transferência, essa relação do profissional com o paciente é necessária para que haja um bom tratamento. Mais que isso, também é importante que o próprio paciente se coloque como protagonista e traga todas as questões, né, do dia a dia. Muitas vezes, a paciente, uma outra coisa que eu sei que você lida bem é com dor crônica. Eu vi que teve um comentário aqui de dor crônica. Eu Né? vi também. Assim, a ressignificação da dor, né? Porque assim como a gente tem do ponto de vista neurofisiológico, é que se a gente leva um corte na mão, né? O que a nossa mãe faz? Ela passa lá a mão, né? Passa a mão para poder passar. Então existe uma região, né, na medula espinhal, em que existe uma inibição da dor, né? A dor hiperaguda, né? Por conta de um outro sentimento que é o tato, né? Então, assim, existe também um aspecto emocional da dor. Toda e qualquer dor tem um seu aspecto emocional. Ela só é dor porque ela tem um aspecto emocional, né? E de que forma é esse aspecto, né? E quão intenso isso está sendo representado? Qual é a importância que esse sentimento está se fazendo nesse momento? E de que forma essa importância pode ser ressignificada para que você não sofra com a dor que existe, que é presente, que é real. Ninguém há de duvidar, porque ela é sua, só sua. Ninguém mais poderia entender senão você, não é isso? Exatamente. Olha só, dores crônicas, há uma diversidade de síndromes dolorosas. É importante sempre ter uma avaliação multidisciplinar, porque tem, de fato, dores crônicas que precisam de um tratamento a longo prazo, que tem um acompanhamento, né, com o médico clínico da dor ou especialistas na área médica que consiga fazer um diagnóstico, né, promover uma terapêutica, né, uma diversidade terapêutica médica para a clínica da dor. Só que a gente precisa também ter um psicólogo, porque tem processos dolorosos que a emoção influencia muito. Por exemplo, a fibromialgia é uma síndrome dolorosa que precisa muito de um acompanhamento psicológico, porque tem muita comorbidade com ansiedade e depressão. Então, precisa, né, trabalhar com os aspectos emocionais, psicológicos, interpretativos sobre a dor. É importante com qualquer paciente com síndrome dolorosa. Mas tem quadros dolorosos que pode ser por conta de uma lesão, né? E que, enfim, na coluna, que causa uma dor crônica e que vai afetar o indivíduo de determinada maneira, porque toda dor crônica traz limitações, né? A gente tem que entender qual é o grau dessa limitação, porque tem determinadas dores crônicas que o indivíduo, ele não volta a ser a mesma coisa que era, no trabalho, nas relações sociais, tem limitações, isso o seu autoconceito, isso afeta, o autoconceito, como é que ele se via antes, como é que ele se vê depois. Enfim, tem processos crônicos, né? Falar de dor crônica é falar de um mundo. Mas é importante ter o psicólogo, sim. Muitas vezes o educador físico, o fisioterapeuta, realmente quem tem dor crônica, né, é um tratamento muito multidisciplinar. Mas o psicólogo é fundamental, né? Porque você fala de uma dor que é excitatória, né? Um processo que você fala, né? Não é uma adaptação, ou seja, encostou numa panela quente, ou seja, você tira porque é adaptativo, né? Tem um corte ali sem querer, tá cortando a carne e tem um cortezinho, já é uma dor, ou seja, é adaptativo, ou seja, é a resposta do próprio corpo. Passou a lesão, né? É uma dor aguda, né? Mas a crônica, ela perde essa função adaptativa biológica por questão de alguma lesão no nervo, né? E aí precisa, de fato, de mecanismos para inibir essa dor, né? Porque o corpo ele já não consegue inibir, né?
tem a Mas ver com também memória. tem a ver com memória, processo de aprendizado. Por exemplo, enxaqueca, né? Eu percebo comumente que tem quadros de enxaqueca que começam na infância. Muitos pacientes falam, poxa, eu sentia muitas dores de cabeça na infância, na adolescência. E quando a gente vai ver, eram crianças muito ansiosas, né? Que não sabiam muito bem manejar, que internalizam muito a emoção, não sabem como manejar. E quando vai na terapia, trabalha isso, melhor, tem boas respostas. Eu tenho tido isso, percebido isso com muita frequência. Então, tem determinados quadros que começam lá na infância, nesse aprendizado, né? Porque a ansiedade gera tensão, né, Marcos? Né? E normalmente, né, o corpo também vai mostrando essa tensão. Nas terapias cognitivas, a gente trabalha muito com essa autoconsciência corporal do indivíduo, ele entender aonde é que dói, onde há tensão, e ele aprender mecanismo de contrair e relaxar. Para a memória, ó, memorizar, né, aquele corpo também relaxa. Para justamente sair um pouco desse mecanismo de ansiedade, tensão e dor. Né? Exato. Assim, é importante essa questão da multidisciplinaridade, né? Do fato de psicólogo, trabalhar junto com neurologista, com psiquiatra. Às vezes o educador físico também, né? A gente passa a cuidar do corpo e daí então tem um cuidado mais com a mente, né? E a alimentação também, nutricionista, de Sim, maneira que a gente nutricionista. Quem tem fazendo dor um tipo de crônica. alimento, É, um alimento que dá menos dor, um alimento que é menos e, ansiogênico, né? Menos carboidrato, exatamente. enfim. Todas Exatamente. essas questões, elas estão relacionadas, né? É importante a gente começar sempre de algum lugar. Entender que Exatamente. existe, sim, uma solução, né? Para uma disfunção emocional, né? Comece de algum lugar, seja uma atividade Exato. física, seja uma mudança de dieta, seja um olhar diferente para suas emoções, né? Através de um psicólogo, e seja através de medicação. Mas começando, você vai se empolgar para também olhar para outros âmbitos da saúde e daí então poder ter um resgate, né, do que a gente Exatamente. considera como saúde. Entendendo que saúde é um dinâmico. A gente não tem saúde o tempo todo, isso não existe. A gente tem saúde agora, amanhã já não tem, e o que importa é que a gente está sempre em busca. Esse é Exatamente. o foco, né? Bom, Exatamente. Emily, queria só que você terminasse, falta 3 minutinhos. Muito obrigado aí pela participação, viu? Aí Foi eu que ótimo, agradeço bate-papo. mais uma vez estar aqui falando para vocês, né, sobre a saúde emocional. É um tema super, super importante. A gente fez uma live, não foi a mesma coisa, né? Já teve outros assuntos, outras perguntas. Mas, só para fechar, teve uma pergunta aqui. Olha, a psicoterapia, a psicologia clínica tem muitas abordagens, Marcos, né? Tem a psicanálise, tem a terapia cognitiva, tem a sistêmica. Assim, cada uma trabalha da sua maneira, o comportamento do psicólogo depende muito disso, né, dessas metodologias que essas abordagens têm, né, as técnicas, procedimentos, mas, assim, acho que não tem uma melhor que a outra, né? Então, acho que a pessoa precisa descobrir, né, conhecer os profissionais, se permitir falar, é desconfortável no início, gera uma ansiedade, você está se expondo ali para o profissional. Mas a gente pode se permitir, né? Uma forma de ter saúde emocional é se permitir falar do que incomoda, para que você possa aprender e ter qualidade de vida, né? Ter saúde emocional. Para ter saúde emocional, a gente precisa identificar tudo que nos incomoda, nos atrapalha, para que a gente possa se adaptar bem às situações, a viver bem, com qualidade, com a gente, com o outro, né? Ter boas relações harmoniosas, né? Então, espero que tenha ajudado a vocês. Né? Estou disponível também para tirar dúvidas, se houver necessidade, tá? Fico super grata, tá? Mas pelo convite mais uma vez. Agradecer a Clínica Albuquerque Obrigadão, pela Emily. confiança, tá bom? Tamo Tchau, junto. gente. Uma boa noite para todos. Um abraço. Tchau. Gratidão.